Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Caleb, onde ele nos conta outras experiências e também responde as nossas muitas perguntas. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Se gostarem, por favor, se inscrevam no canal, deem likes, compartilhem com os amigos. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Você esteve num lugar, você entendeu, imagino eu, que você não estava na vida, você estava num outro lugar, você queria voltar, porque você queria, ou vamos dizer, você queria levar sua família para lá também. Disseram que você precisava voltar, que eles precisavam de você aqui, mas você teve tendências suicidas, pelo que eu entendi até de uma conversa que nós tivemos antes, porque você queria voltar para aquele lugar. Tá correto isso? Sim. Então, eu pergunto hoje, olhando para trás, para essa fase que eu não sei se já passou ou não, de você às vezes pensar em suicídio e lembrando da experiência de quase morte em si, como é que é a sua relação com a morte? Você tem medo? Não tenho medo nenhum. Se falar para você que eu fico assustado ou que me assombra, não, nenhum. E isso é até perigoso, porque pelo fato de eu ter experienciado tudo isso, é como se as cortinas foram abertas. As pessoas, elas têm muito medo do que elas não conhecem. Mas quando elas passam a conhecer, o medo se desfaz, entende? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu estive ali, eu ainda tenho, às vezes, eu tenho muito cuidado, tanto que meu neurologista já é meu médico há mais de 15 anos, e até hoje ele está junto comigo. Meu outro médico também, que é como se fosse meu pai, que é o Dr. Emanuel, ele tá junto comigo até hoje, sempre me apoiando quando eu preciso, porque todos nós temos altos e baixos, né, Carlos? Todos nós temos. Só que como eu experienciei esse lado de lá, como se lá fosse o meu lugar de refúgio. Sempre que eu tô triste, eu fecho o olho e eu volto para lá. Não é que eu volto para minha imaginação, eu volto para uma recordação de algum lugar que eu já vivi, que eu vivo, porque é real. É uma linha sempre muito próxima, muito uma da outra, e eu tenho que tomar cuidado. E graças a Deus eu tenho o apoio, né? Quando você falou que a sua vida mudou, você quis dizer pelo seu aprendizado em lidar com a dor, naquele último momento em que você explicou que a sua vida mudou ali, depois da infecção? Não exatamente só em relação a saber lidar com a dor. Por quê? Porque a partir daquele momento, além disso, de saber lidar com a dor, eu tinha experienciado o além da vida. Então eu acho que quando você experiencia o além da vida, os seus olhos se abrem para uma nova ótica, onde a maioria não enxerga. E você se incluía nessa maioria, até que você tenha o fato de que te acontece algo que eu creio que são pessoas escolhidas para experienciar. É como um arrebatar, é como se você foi tirado daqui e você teve a oportunidade de desfrutar daquele lugar. Você falou de pessoas escolhidas. Algumas pessoas durante a experiência de quase morte, elas sentem
que elas escolheram passar por aquilo. Então é um outro tipo de escolha sobre a qual eu estou te perguntando. Faz de alguma forma sentido você imaginar que em algum momento antes de vir para essa experiência na Terra, digamos assim, você tenha sabido ou escolhido que você passaria por algo assim? Eu nunca pensei muito sobre isso, mas eu creio que é uma possibilidade, sim. Tem pessoas que simplesmente, do nada, ela cai, bate a cabeça e morre. E existem pessoas que são provadas, testadas de várias formas e não morrem. Devido a isso, eu vejo assim, é um propósito. É um propósito, sabe? Então, mesmo nos dias de hoje, onde eu até estava falando com uma grande amiga minha, que é médica, e eu falei para ela, às vezes eu tenho um propósito, mas eu quero que a minha vontade seja feita. O que você quer dizer por eu quero que a minha vontade seja feita? A minha mesmo, dos meus sonhos, dos meus planejamentos. Quando hoje eu vejo que no mundo, na realidade que a gente vive, eu me incluía nisso também, de colocar como eu quero isso. E eu vejo que hoje eu me preocupo mais em ser do que ter, entende? O ser é diferente. E por que é diferente? Porque o ter é uma condição e o ser é uma essência. Então, quando a gente fala de uma condição, ela é altamente manipulável. E quando a gente fala de essência, a gente está falando de dentro, que flui, da onde eu vim. Entende? Você teve uma infecção no sistema nervoso central. Tenho a impressão de que numa conversa anterior você teria comentado ter tido meningite bacteriana. Foi isso que você teve? É a mesma. É uma meningite bacteriana que é classificada, é uma mielite transversa. Esse é o nome exato. Foi uma infecção causada por uma bactéria chamada Staphylococcus aureus. Ele pegou da sexta vértebra cervical até a T2, a altura, onde lesionou. Foi uma lesão alta. Foi uma infecção hospitalar. Isso, uma infecção hospitalar. Sobre esse seu encontro com a sua mãe em que você a abraçou, você estava acordado nesse momento? Sim. Então me descreva como é que você viu e como é que os seus acompanhantes, acho que era seu pai, né? E mais alguém, o que eles viram dessa cena? Então, eles ficaram assustados pelo fato de eu estar de frente à escada vazia, e a escada vazia, e eu como se estivesse enxergando algo. O meu pai ficou com medo, porque ele falou, ele está vendo alguma coisa. Eu estava ali, eu a via, ela estava toda de branco, ela vinha me dar um abraço, como minha mãe mesmo. E você sentiu o abraço fisicamente? Fisicamente. Você sentiu o calor do corpo dela? Sim. Você sentiu o cheiro dela? Sim, eu sentia. Você sentiu abraçando, abrindo os braços e acolhendo a sua mãe entre seus braços? Foi ela que me acolhia, porque eu era pequeno. Eu abraçava, mas meu bracinho era pequeno ainda, né? Então. Mas você colocou seus braços pequenos ao redor dela? Sim, eu botei meus braços pequenos e ela que me abraçava mais. E os seus pais, o que eles viram? Eles viram você colocando seus braços ao redor de alguma coisa que eles não estavam vendo? Eles viam. Foi meu pai, a enfermeira e o meu irmão. Eles devem ter ficado de fato muito assustados. Ficaram de orelha em pé, né, com esse fato. Você já perguntou para o seu irmão mais novo, que ficou em coma por 2 meses, enquanto você ficou por 4 meses, se ele próprio não teve uma experiência mística?
Eu já perguntei, mas o meu irmão, ele é muito meu amigo mesmo, mas ele fala que não se lembra. E você que passou por tudo isso, você tem desenvolvido em você coisas que você não tinha antes, como premonição, ou perceber o sentimento de quem se aproxima de você, ou algo desse gênero? Com certeza, isso é fato. Muito. Você pode detalhar? Sim, assim, é como se poder enxergar algumas coisas que, até sonhos, às vezes de coisas que não aconteceram. Ou seja, tem uma premonição mesmo. É, E quando alguém chega perto de você, você percebe a essência da pessoa, você percebe a intenção, se é boa ou não. sim, e na lata. É assim, às vezes eu tô sozinho em algum lugar, mas eu sinto alguma coisa, eu arrepio todinho. Quando eu estou em alguma coisa que é ruim, ou não tem ninguém do meu lado, não tem ninguém comigo, e de repente eu arrepio, ou eu sinto muita paz. E quando chega alguém perto de você, ou querendo o seu bem, ou não querendo o seu bem, só brincando com as palavras, mas você percebe essa diferença Sim, de uma forma que você não percebia antes. sim. Por acaso o seu irmão teve uma mudança nesse sentido também? O meu irmão, ele fala, inclusive eu tive com ele agora na virada do ano e a gente conversou sobre isso. Ele fala que ele também tem esse negócio muito forte. Que negócio forte que ele tem. Essa questão de sentir as coisas também, de ver coisas. E ele também não tinha antes? Não, A sensação que eu tenho é, existe a experiência de quase morte que a pessoa lembra, mas pode haver uma experiência de quase morte que a pessoa não lembre. o meu irmão, ele era muito novo, né, Carlos? Você sabe que tem pessoas que tiveram experiência de quase morte, bebês, e se lembram. Ele nunca me contou. É incrível que no acidente, eu e ele tivemos traumatismo craniano e ambos tivemos um corte na cabeça no mesmo lado. E atrás, eu e ele perdemos o couro cabeludo no mesmo lugar. E se você olhar minha foto e a dele, parece que nós somos irmãos assim, quase gêmeos. Você falou que o tubo, ele causava medo em você, como se ele te ligasse a uma vida ruim, e você meio que ligou isso a tendências suicidas. Tá correto isso que eu estou falando? É assim, o tubo que eu falo que me causava medo, era, eu acho que era um ferro, porque era um tubo de metal. O tubo enfiado no meu pescoço. Então, o tubo enfiado no pescoço me remetia assim a sofrimento. Então, quando você falou que escondiam facas porque você poderia querer tirar aquele tubo, e eu entendo assim, pelo que você falou, como se, ok, se eu for morrer, tudo bem, vou voltar para lá, então tá tudo certo. Ou era uma coisa depressiva que te levava à ideia de querer sair daqui? Não, era questão mesmo relacionada, se isso acontecer, eu vou voltar para onde eu estava, e tá tudo bem. Conforme te falei, estamos voltando, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a experiência de quase morte em si. Mas uma coisa que também é nova nos relatos é a questão de você voltar enxergando preto e branco. Tem duas coisas estranhas. Estranhas, quero dizer, diferentes. Primeiro, de você enxergar preto e branco, que tem muito a ver com o fato de tudo que está à nossa volta aqui é uma interpretação que os nossos olhos fazem de realidade, porque a realidade não é em si vermelha ou verde, é uma interpretação das frequências dos fótons de luz que chegam aos nossos olhos, da mesma forma como quando você viu a ambulância passar e que um olho passou a enxergar azul e o outro vermelho, que é outra coisa diferente, né?
Por que que aquilo acionou isso em você e por que que acionou de forma diferente nos olhos, como se cada olho tivesse uma função? E isso me faz pensar também no quanto toda essa nossa realidade à nossa volta pode ser uma interpretação, pode ser uma espécie de cenário para a gente. Você estava lá. Lá você via muitas coisas. De que forma você estabelece uma diferença entre o que você via lá e o que você via aqui? Pareciam tão reais quanto? Com toda certeza. Com toda certeza. Eu entendo isso que você fala, só que aqui, quando veio, os meus olhos viam como preto e branco. Isso foi incrível, até que cores na televisão, eu não conseguia enxergar nada. Meu irmão, até roupas, essas coisas, eu via tudo preto e branco. Foi meio estranho, assim. Talvez ali pelo fato de alguma coisa neurológica, alguma coisa no cérebro, pelo fato de ter resetado. Não sei. Agora, lá era uma beleza imensurável. Mas a percepção de isso aqui é uma realidade que você teve lá e a percepção de isso aqui é uma realidade onde você está aqui, nesse seu quarto, era a mesma? A percepção de realidade quando você estava lá ou aqui e agora? Não, lá é melhor. Eu vejo como é uma espécie de sentir. Por isso que eu falo, eu sinto melhor. Entende? Mas você não questiona a realidade em si. Você não ficava pensando isso aqui é uma ilusão. Não, eu só questionava que lugar é esse. Tanto que o meu médico, quando eu voltei, ele até falou, não, às vezes isso é uma viagem da sua mente. Aí eu falei, doutor, isso é impossível. É porque o médico, às vezes, ele quer usar muito a ciência para tentar desvendar os mistérios, né? O meu neurologista mesmo já falou para mim, ele falou, você é um ponto de interrogação para a ciência. Agora nós vamos entrar para a experiência de quase morte. Você bateu, você saiu do carro, a primeira coisa que você se lembra é de você fora do corpo, enxergar um bombeiro tentando provavelmente ressuscitar você, ver o que ele devia fazer, mas você escutou que ele falava, não, você não. O que quer dizer ele ter dito isso? Assim, você não vai morrer agora, é isso? Eu creio que ele estava falando, não, você não vai morrer. Porque ele massageava meu peito com muita força. Inclusive eu encontrei esses bombeiros depois de sair do coma, depois que voltei até o hospital, e eles choraram muito. Quando viu a gente, ele se lembrou, e eu nem precisei falar nada. Na época eu estava traqueostomizado, quando ele olhou, fui eu e foi meu irmão, mas quando ele me olhou, ele nem... Porque assim, bombeiros resgatam várias pessoas, todos os dias, e ele guardar assim, uma pessoa específica é muito difícil. E ele, quando ele me viu, ele começou a chorar e ele pedia desculpa. Ele pedia desculpa porque a traqueostomia, eu estava traqueostomizado por responsabilidade de um erro dele no socorro meu, entendeu? E aí ele me pedia desculpa. Você comentou na nossa conversa anterior que ele entendeu que você era adulto pelo seu tamanho. Isso. Ele achou que eu fosse adulto e a traqueia de um adulto, ela é grossa. E como eu era criança, minha traqueia era fina. Então, quando ele botou o tubo, ele feriu a minha traqueia, mesmo que sem querer. Você viu essa cena. Como é que estava em volta dessa cena? O que você se lembra? Tipo, você só via o bombeiro e o seu corpo? Ou você via o carro, você via a estrada, você via o céu? Não, eu via aí, era escuro. Era escuro, tudo muito escuro. Eu via faróis, tinham faróis, sirene.
tinha uma sirene e o bombeiro com a roupa laranja. Tinha uma luz sobre ele, assim, luz de farol, e ele fazia passagem em mim. Como é que você foi daí pro túnel? Eu saía. Era é como se eu estava ali, olhando de cima, vendo o bombeiro mexendo no meu corpo, e eu saía. Como se eu fosse sugado. Sugado, porém olhando pro corpo. Isso, olhando de cima. E de que forma você percebeu a existência desse túnel? Você se virou num certo momento? Não, não, lá não tinha muita a parte de necessidade de se virar. Era como se foi um túnel metálico, só que esse túnel metálico, ele não tinha era muito grande. Eu estava dentro dele, mas ele não tinha uma necessidade de eu me virar. Você tinha uma visão esférica, você enxergava em todas as direções ao mesmo tempo? Sim, sim. Era diferente, era um tubo metálico. Você escutou o bombeiro falando. Nesse trajeto do túnel até esse outro local, você escutou alguma coisa? Não, A sensação qual era? de novidade. Não tinha paz, não tinha felicidade, era curiosidade. Eu achava que eu tinha muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Eu estava ali totalmente. Eu não tive medo no momento nenhum. Na hora que você viu o seu corpo, imediatamente você reconheceu, ah, ok, sou eu lá? Sim, Isso gerou algum tipo de preocupação ou não estava nem aí? como eu falei, eu achava que era um sonho. E aquilo era um sonho. Porque eu tinha uma. Eu não. Até hoje eu não. Eu, às vezes, de vez em quando eu não estou muito bem, eu penso: caramba, será que eu vou acordar um dia e minha mãe vai estar falando: oi, filho, bom dia? Porque foi um tempo que foi tirado. E como não tem as lembranças, eu só guardo do que as coisas que me contaram do lado de fora. E aí, baseado no que me contaram do lado de fora, eu dentro de mim vou vendo como que foram as minhas lembranças, as minhas recordações durante aquele momento. E aí eu chego num ponto em comum, né? Durante o distanciamento da cena do acidente, a entrada do túnel e até chegar lá, você não ouviu voz nenhuma fora do bombeiro, você também não viu ninguém, certo? Não. Quando você chegou lá, você descreveu que o lugar era lindo, tinha lago, água, tipo gel, o peixe que falou bem-vindo. Esse peixe, você consegue descrever o tamanho, a cor, o formato dele? Ele era redondinho, ele era pequeno, um peixinho pequeno, e no laguinho não tinha ninguém. E ele falou telepaticamente com você? Ele falou bem-vindo. Telepaticamente ou mexeu alguma coisa na boca do peixe? Eu acho que ele falou, porque ele falava comigo. E ele sorria? Sim, ele sorria, era tudo muito bom, porque era uma outra dimensão, era uma coisa boa. Você falou do cavalo. O cavalo só falou que vai ficar tudo bem ou falou mais alguma coisa com você? Do cavalo ele conversava, nós conversávamos algumas coisas. Você se lembra? Eu não consigo, eu perguntava para ele, eu acho que eu perguntava como que ele conseguia andar, como funcionava. Eu perguntava onde que eu estava, eu perguntava para todo mundo, eu fiquei confuso. Tinha mais alguém fora o peixe, o cavalo e o ser que falou com você mais para depois? Sim, tinham muitas pessoas. Você via o rosto dessas pessoas? Você consegue descrevê-las para mim? Eram um pouco transfigurados, não eram rostos normais, sabe? Era uma energia. Era como eu sentia presença de pessoas, mas
eu não via o rosto perfeito nas formas. Isso quer dizer que a fronteira do corpo não era tão precisa ou havia uma espécie de transparência? Não, elas tinham era muita luz. Era como transfigurada mesmo, era como se fôssemos, porque eu estávamos lá também, era como se fosse luz. Eu peço desculpas a você, eu não entendo exatamente o que você quer dizer por transfigurado, porque é como se fosse, deixou de ser uma coisa e passou a ser outra. Mas que outra coisa é essa? Como é que ela é? Ela era transparente, emitia luz, não tinha a silhueta bem definida? Não é que era transparente, ela tinham formas, mas assim, porque lá eu tive alguns contatos, assim, até com minha mãe, eu via, sentia a presença, mas quando eu olhava, não era o rosto como eu olho aqui na Terra, como aqui fisicamente, entende? É um rosto diferente. É um rosto que tem traços assim, mas não perfeitos, exatamente como aqui. E todos humanos, cabeça, tronco, membros, tal como aqui? Eram normais, só que todos usando branco, muito branco, era muito claro. Havia alguma diferença entre esses seres e o que conversou mais com você na parte final? Sim, porque o que conversava mais comigo, ele tinha formas de humano mesmo. Quando ele conversava comigo, ele tinha formas humanas. E você viu o rosto dele? Sim. Você o reconheceu? Ou sentiu que o conhecia? Não, eu não senti que o conhecia. Foi novo. Eu fiquei surpreso, porque ele era como um moreno. Ele era moreno e ele tinha barba, pouco, não tanta, mas ele tinha barba e os cabelos vinham até aqui, mais ou menos. Mas cabelos pretos, e eu tinha uma visão diferente de como era ele. Porque eu creio muito que era como Jesus estava comigo. Ele se identificou? Ele disse quem ele era? Não, ele não chegou a falar. E ele falava para você, vai ficar tudo bem? Ou falava outras coisas também? Não, ele falava, vai ficar tudo bem. Eu perguntava o que aconteceu, ele falava comigo. Ele não falava do acidente, porque quando eu voltei eu não sabia do acidente. Mas ele falava, vai ficar tudo bem. Nós usamos aquele momento ali, ele usou aquele momento parece que para trabalhar em mim, não para usar os fatores externos, sabe? Foi uma coisa em mim. É como se você precisasse estar lá num período enquanto algo estava sendo feito aqui? Isso, perfeito, isso mesmo. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que você viu na hora que você chegou lá, de ambiente. O céu era azul? Não, era muito claro. Era diferente. Você enxergava o sol ou você só via a luz dele? Eu só via a luz dele, eu não enxergava. É como se tudo fosse uma luz. Entende? Você falou de muita natureza e depois você fala de uma árvore. Quando você fala muita natureza, era um espaço onde tinham muitas árvores? Sim, tinha muita natureza, muita grama, muitas plantas, muitas árvores pequenas. Muita planta, muita. Só que era uma árvore que ela era muito alta. Mas essa árvore estava num outro local, naquele gramado que você falou como se fosse uma plantação de trigo. Isso. E ela era muito alta. Alta, você diria o quê? Um prédio de 10 andares, um prédio de 20 andares? Sim, quando eu via o gramado e ela era, nossa, eu acho que mais, assim, na escala que eu estava ali, era como mais do que prédios grandes,
Era imenso, era uma árvore, e assim, ela era bem cheia de folhas. Você a reconhece? É uma árvore que você reconhece aqui? Não, inclusive eu já tentei até procurar aqui pelo Google alguns desenhos de algumas pessoas que também que desenham mesmo, que falam que já estiveram nesses casos de EQM e tal, mas eu nunca vi assim uma imagem exata. Eu até já tentei criar com inteligência artificial um campo parecido com o que eu vi lá. Você falou que ela tinha um fruto que lembrava a manga com pele de pêssego. É pêssego? Ou ameixa? É porque a manga, você tira a casca para comer o que está dentro. Só que era uma fruta grande, como a manga, ou um pouco maior até, e a casca, você não precisava tirar a casca para comer. Você se lembra do sabor? Ah, era muito docinho, eu lembro. Você já comeu alguma fruta que lembre esse sabor? Não, nunca. Você falou de animais. Fora o peixe e o cavalo, você viu algum outro? Você viu pássaros? Não, eu lembro que quando eu voava era eu e ele. Nós voávamos, mas nós ficávamos como águias, sabe? Como assim? Você passava a ter asas também? Não. Não, não passava a ter asas, mas é como se nós dois voássemos como águias. Sobre essas ruas prateadas que você comentou, eram feitas de metal? Que percepção de prateado é esse? Eram de terra? Eram. O que você pode falar sobre isso? Eu não via terra lá, não tinha terra, era só um prateado meio repicado assim, como ruas bem prateado mesmo. Em algum momento você sentiu estar pisando, tendo contato com o solo? Sim, lá eu não tinha sapato, ninguém usava sapato, Todos descalços? todos descalços. Você sentia o chão nos seus pés? Sim, eu sentia. E a sensação em termos de aspereza e temperatura, como é que era? Não, lá a temperatura era perfeita, não tinha um calor, como eu falei, ou algo que machucasse ou que causasse algum desconforto. Você sentia respirar? Não, eu não. Assim, eu respirava, né? Era normal, era muita paz. E as casas? Você via pessoas dentro das casas? Não, dentro não, mas do lado de fora, né? Você comentou em algum momento sobre seu tio. Quais as pessoas conhecidas que você viu e queria saber se você estranhou ver pessoas que tenham falecido e que você sabia que tinham falecido e se também você viu pessoas lá que estavam vivas ainda. Sim, mas quando eu vi o meu tio, o irmão do meu pai. Ele era vivo? Ele é vivo ainda. Aí eu via ele, eu via o meu irmão mais novo e eu via a minha mãe. Essas 3 pessoas eu via lá. E eu sentia mais presenças de outras, mas de ver mesmo foi eles 3. Interessante, porque sua mãe tinha falecido, seu tio e seu irmão não. Exatamente. E você viu alguma diferença entre eles? Sim, a minha mãe eu já não enxergava da forma perfeita, de rosto, como eu enxergo assim a gente. Eu já sentia mais do que eu via. O meu irmão mais novo, eu enxergava perfeitamente. Mas ele não era transfigurado como os outros que você via? O meu irmão, ele tinha... O meu tio, não. O meu tio não era transfigurado, como os outros. O meu irmão, quando eu enxergava o meu irmão, era como se ele tivesse... Eu enxergava o rosto dele,
porque o meu irmão era pequeno e eu via ele ele sempre ficava comigo, sabe? Meu irmão sempre ficava comigo. Tá, mas então, o seu tio você não via transfigurado Não, e ele estava vivo. O seu irmão, ele era pequeno, você não via transfigurado. não, A sua mãe, que tinha já partido daqui, ela já você via transfigurada. é, Mas você não concluiu nada a partir disso quando você estava lá. não, Agora vamos falar sobre o galpão. Você abriu uma porta e viu algumas mesas e essas mesas tinham alguns órgãos. Você disse que não era nada assustador, mas você perguntou o que era aquilo e ninguém te respondeu. Simplesmente levaram você para fora de lá. Hoje, o que você acha que seriam aqueles órgãos? Então, eu não sei, eu já tentei até buscar isso aí, mexer com essas coisas para tentar entender um significado melhor. Por quê? Porque talvez de milagres de pessoas que precisam desses órgãos, entende? De tentar ver alguma coisa relacionada a isso. Eu já tentei mexer com isso, mas eu nunca consegui entender. Quando você fala galpão e mesas, eu imagino um galpão de concreto ou de cimento com telha e mesa de madeira. Como é que era esse galpão? Ele era feito do quê e como eram essas mesas? Não, era tudo muito branco. E tinha uma parede, era como médio, baixo, tipo por volta de 1 metro de parede, e depois eles subiam 1 metrozinho de parede, uma paredinha pequena, e em cima dessas paredes tinham vidros. Iam vidros até assim bem alto. Em cima era como um telhado branco, claro, cinza escuro, cinza claro, branco, e tudo muito claro. E as mesas eram marrom, aquele marrom bem bonito, bem envernizado, sabe? E cada mesa assim tinha um vidro em cima de cada mesa, só que eram várias mesas. E tinham várias pessoas lá? Não, não eram várias, tinham algumas que mexiam com esses vidros. Indo agora para a árvore. Você começou a caminhar em direção a essa árvore. Aí apareceu uma van azul, na qual você entrou. Você viu seu tio e seu pai. Você não tinha visto seu pai até esse momento, né? Você tinha visto seu tio, seu irmão e sua mãe. Isso, o meu pai eu enxergava como muito pouco, muito pouco. Assim, era mais, eu via o meu tio, meu irmão e a minha mãe. Mas dentro da van, quem que você viu? Dentro da van tinham 3 pessoas, mas dentro dela eram 3 pessoas que também estavam, eram como transfiguradas. Inclusive o seu pai? Não, o meu pai ele tinha um rosto normal. Eu via o meu tio que me chamava. Vamos, entra logo, entra logo. Mas ele também não estava transfigurado. Não, não estava. E a terceira pessoa quem era? Era o motorista? Não, não, assim, tinha o meu pai. Era como se meu pai quem dirigisse e o meu tio que me chamava. E quando entrava, tinha mais 3 pessoas dentro da van. Só que essas 3 pessoas já estavam transfiguradas. Agora, o meu pai e o meu tio, eu via o rosto. E você disse que era uma van azul que te levou até lá. Mas que dentro era enorme, parecia um outro mundo. Sim, entrei na van, abri um novo portal e pum. E o que tinha lá? Me fale de novo, com mais detalhe. Ah, lá tinha cinema, lá tinham poltronas grandonas, era como... Eu entrei num negócio pequeno, que é uma van de costume, e lá dentro tinha uma imensidão de coisas. Pipoca, micro-ondas, Coca-Cola. Mas era um local fechado. Era um local fechado. Não é que tivesse um novo céu. Não, era um lugar fechado mesmo.
E você viu essa van se locomover na direção da árvore? Não, ela não movia no chão, ela voava. Foi rápido, Você sentiu esse movimento dela? sim, foi rápido, mas ela voava. Só você saiu dessa van quando você chegou na árvore? Foi, só eu. E você logo se deitou, ficou olhando para a copa da árvore, viu aquela fruta. Chamava atenção aquela fruta, era vermelha. Você comentou que um dia, você falou que não tinha noite. Outro momento você falou, um dia eu corria no campo, deu a impressão de que você ficou muito tempo. Sim, Como é que você consegue medir o tempo que você ficou lá, já que não tinha noite? Seria um dia enorme? eu não tinha, por isso que eu falo, não tinha uma percepção exata de tempo. Tanto que quando eu fiquei lá, eu achava que. Lembra que eu falei que eu achava que eu tinha morrido, estava em outra vida? Por quê? Porque o sonho deixou de ser sonho, porque eu não acordava. E como eu não acordava, era só viver, viver, viver. Não tinha uma escuridão, O dia nem clareava nem escurecia, era sempre. dia, era sempre luz. Aqui parece ter sido o momento em que você teve uma maior companhia desse ser. Está correto isso? A qual? Na árvore, É, é na árvore. ele sempre ficava comigo. Mas desde o início da experiência ou a partir da árvore? A partir da árvore. Ele falou para você, pode correr, tinham montanhas, vocês dois foram voando até as montanhas. Você viu o que tinha além das montanhas? Eram muitas terras, eram muitas montanhas. E você disse que vocês voltavam na hora de comer. É, E qual é a hora de comer num dia que nunca termina? tinha uma hora de comer. E tinham muitas pessoas. E eram muitas comidas variadas. Pães doce, E essas pessoas eram todas transfiguradas. eram. Hoje mesmo, eu até falo, eu prefiro sentir do que o que eu sinto referente a alguém, sentir em que uma pessoa me fala importa mais do que o que ela me fala. Entendeu? Por quê? Porque isso ficou muito aguçado para mim. Entendeu? Isso transformou, eu falo, esse acidente transformou. Parece que eu nasci de novo. Virei uma nova pessoa após isso. Antes, não. Então, hoje eu vou conversar. O que eu sinto é muito importante. É muito forte. A pessoa pode falar 1000 coisas, mas se eu sentir diferente, eu não brigo com isso. De verdade, porque eu já tentei brigar algumas vezes e não deu bom. Essa árvore, você enxerga algum significado especial nela? Eu olho como era uma árvore, que é como se ela fosse o centro de tudo. E o que é esse tudo? Como se fosse o centro até daquele lugar onde eu estava. Tudo girava ao redor da árvore. É interessante, há vários relatos sobre uma árvore. Sério? Muitos relatos. Você diz que num certo momento esse ser perguntou: você quer voltar? Aí você comentou que você queria, na verdade, trazer sua família para ficar lá, que você estava gostando. Mas aí ele disse: você precisa voltar. Essas duas informações parecem um pouco contraditórias. Tipo, você quer voltar, mas você precisa voltar. Parece que de cara ele te deu a possibilidade de escolher ficar lá. Mas depois ele deixou clara a preferência que ele tinha que você voltasse. Ele mudou de ideia durante essa conversa? Não, ele perguntou, você quer voltar? Mas ele não falou aquele como falando com um garoto. Você quer voltar?
Aí eu falava, não, eu quero ficar aqui, mas eu quero trazer a minha família. Aí ele falava, mas eles precisam de você lá. Não foram duas perguntas. A primeira foi uma pergunta, você quer voltar? E aí eu falava, não, eu não quero voltar, mas eu quero minha família comigo. Aí ele falava assim, mas eles precisam de você lá. Você era fisicamente uma criança lá também? Sim, eu era. Você se sentia como criança? Sim, Você não sentiu um aumento da sua capacidade de compreensão quando você estava lá? eu senti uma expansão assim muito grande de tudo o que eu já havia conhecido antes, o que eu imaginasse que existia. Tudo mudou, entendeu? Tudo mudou. Tanto que até hoje mesmo, eu olho para muitas coisas além. Não olho uma coisa superficial. Você enxergava as cores lá como você enxerga aqui? Vamos tirar esse período que você viu preto e branco, mas comparando com hoje, como você vê as cores aqui e como você via lá. Lá era mais claro. Não tinha uma variedade muito grande de cores. Assim, não tinha muitas cores, mas era claro, muito claro. E esse claro sobressaía as cores. Tinha muito verde, tinha muito cinza, mas era aquele cinza claro, era claro, tinha as mesas marrons, o peixinho, eu tinha até uma cor nele que era meio laranja com rosa, peixinho. A cor da água, que era gelatinosa, era uma cor meio das cores assim, daquela de bolha de sabão, sabe? Então dava para enxergar esses tipos de cores, mas o que sobressaía era a claridade, era muito grande. Quando você fala em água, meio que um gel, não parece algo convidativo? Era agradável? Era muito. Tanto que quando eu cheguei, eu meti a mão logo no laguinho. Era como se fosse água, então eu meti a mão no laguinho para pegar água. E aí que eu percebi que era meio gelatinosa. E a temperatura dela? Era geladinha, uma água geladinha, normal, E agradável? agradável. A comunicação se dava sempre de forma falada, sempre de forma telepática? Como é que era? Era mais de forma telepática, era como um sentir. Com esse ser que falou que você precisava voltar, a conversa era telepaticamente que acontecia? Quando ele falou que eu precisava voltar, era de verdade mesmo. Lábios se mexendo. É, Você se sentiu parte daquilo, como se você e tudo aquilo, todas aquelas montanhas, o peixe, o cavalo, tudo estivesse interconectado em algum momento? com certeza. Eu ainda me sinto parte daquilo, ainda hoje. Porque quando eu falei, eu sinto quando às vezes eu não estou muito bem, eu volto para lá. Entende? E você sente que volta mesmo, não é só um desejo. Não, eu sinto que volto mesmo. E me traz paz. Você reviu o peixinho alguma vez? Sim, quando eu chego, eu sinto muita paz. E o que o peixinho falou para você nessas vezes que você voltou? Falou mais alguma coisa? Não, mas eu vejo o laguinho onde eu peguei a primeira vez, sabe? Ele falou mais comigo, mas eu vejo o laguinho onde ele vivia. E isso é bom. Você já reconheceu a forma do peixinho em algum peixe existente? Não, ele era redondinho. Ele era redondinho, sabe? Eu queria saber qual é a mensagem que você deixa para todos nós com essa experiência tão rica que você teve num momento tão desafiador como o que vivemos hoje aqui. O que eu deixo como experiência final é que nós não sabemos
do poder que a gente tem, até que a nossa única possibilidade seja tê-lo. Por quê? Porque, como está escrito na própria Bíblia, fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o que é o verbo? É a palavra. Então, aquilo que a gente fala, a gente cria. E o tempo todo eu vejo pessoas falando coisas, palavras destrutivas, reclamando: ah, meu carro tá ruim, minha casa tá ruim, meu filho é uma peste, ou sei lá, ou tem. E as pessoas, elas às vezes falam mais do que elas não querem que aconteça, do que o que elas querem que aconteça. Então, assim, as pessoas falam: eu não quero isso, não. Ou seja, ela já usou a palavra não 2 vezes, mas ela não fala o que ela quer, entendeu? Então, isso tudo eu aprendi, eu tenho aprendido. Eu falo: desfruta dos bens que Deus te deu, sabe? Assim, Carlos, eu hoje uso cadeira de rodas e eu aprendi muitas coisas. Eu convivi com veteranos do Afeganistão, sabe? E eu falo muito essa história para as pessoas. É o seguinte: eu tenho um grande amigo que ele foi o veterano lá do Afeganistão, e ele falava para mim que quando ele estava lá e ele foi desarmar uma bomba, e essa bomba explodiu, e ele perdeu os 2 braços e a mandíbula do lado de baixo, aqui. E ele voltou para os Estados Unidos. Hoje ele não tem os 2 braços. E ele pergunta para mim: Caleb, ele perguntou: Caleb, você sabe o que eu mais tenho saudade de fazer? Sabe o que eu sinto mais falta? E eu falei: não. E ele falou assim: de conseguir ir no banheiro sozinho. E eu falei: uau, eu nunca tinha pensado isso. Entendeu? Às vezes é uma coisa que a gente faz que é tão simples e a gente não valoriza. Esse mesmo rapaz tem um irmão cego de nascença. E o irmão dele virou para mim e fez a mesma pergunta. E eu falei: eu imagino, mas saber. Ele falou: me explica uma cor. Como você explica uma cor para uma pessoa que não pode enxergar? E às vezes a gente não valoriza o que a gente pode enxergar. Entende? Então, quando hoje eu falo, hoje eu converso com as pessoas, veja a sua mão, que você pode mexer a mão. Eu mesmo tenho dificuldade de mexer, de ter força nesses dedos. Quantas vezes você já agradeceu por poder mexer as mãos, por poder mexer o corpo? Sabe, hoje eu não mexo minhas pernas, mas quantas pessoas mexem as pernas e nunca agradeceram por isso, sabe? Então, os meus valores mudaram, entendeu? Os meus valores foram diferentes. E o que eu falo para as pessoas aprecie mais as coisas que Deus te deu. Porque essas coisas que Deus te deu, elas vêm de dentro, sabe? É você poder mover os dedos, é você poder enxergar com seus olhos, é poder sentir cheiro com o nariz, é poder ouvir com os ouvidos, entendeu? É poder morder uma comida e sentir a comida, e sentir o sabor, entendeu? Porque o importante não é o ter as coisas, é sentir. E tudo isso que a gente pode sentir vem dos sentidos que Deus nos deu, sabe? Então hoje eu falo muito mais sobre sentir as coisas. Isso é muito mais importante para mim. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva.
O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?